Fala moçada, tudo bem por aí? Professor Edson, espero que estejam todos bem. Hoje na nossa aula vamos falar sobre o conteúdo da interface gráfica do Android Studio. Vamos apresentar alguns elementos iniciais para entendermos esta tela de trabalho aqui do Android Studio. Tem muitas configurações, muitos recursos. Hoje nós vamos falar de alguns recursos necessários aí para iniciar na criação de um aplicativo. Após a criação do projeto, entraremos nessa tela, onde nós temos algumas informações aqui para apresentar para vocês. Vamos falar aqui já da nossa área principal. Aqui na área principal nós temos a nossa activity, o nosso formulário, a nossa tela, podemos chamar aí de alguns nomes, né, específicos, mas o nome correto aí, né, a nossa activity de trabalho, onde nós desenvolvemos a interface do nosso aplicativo. Aqui nós temos um zoom, onde eu posso aumentar um pouco mais essa tela para ter uma visualização melhor, onde aparece o nome aqui na barra de título do aplicativo, que eu coloquei como exemplo primeiro app, a barra de status aqui embaixo, simulando o celular, e alguns outros recursos aqui da tela que nós vamos estar falando com vocês. Aqui do lado esquerdo um pouquinho vamos falar das pastas, da estrutura de pastas dos nossos projetos. Toda vez que você cria um projeto no Android Studio, ele cria uma estrutura de pastas para que você consiga navegar e encontrar os arquivos necessários no desenvolvimento de um aplicativo. Então, dentro dessa pastinha App, nós vamos expandir aqui o conteúdo dessa pasta, e aqui dentro nós encontramos três outras subpastas: Manifest, Java e Res. Vamos explorar um pouquinho cada uma delas. Vamos começar aqui dentro da pasta Manifest. Dentro da pasta Manifest nós encontramos um arquivo chamado Android Manifest.xml, que é a extensão de arquivos e configurações aqui dentro do Android Studio, no desenvolvimento de aplicativos para Android. Vou abrir esse arquivo para vocês, para uma visualização inicial. Nós temos aqui as configurações do nosso aplicativo, como por exemplo, a versão do aplicativo, o título do aplicativo, que nós mostramos lá na tela que aparece para vocês, o tema que está sendo utilizado, de cores, de visualização de barra de status, entre outras opções, o nome aqui da nossa classe, né, Main Activity, e outros recursos, como por exemplo o ícone, que nós estamos utilizando, o ícone da aplicação, né, quando você instalar esse aplicativo no seu dispositivo móvel, aparece um ícone inicialmente. E aqui está definindo qual é o ícone que vai ser aplicado ao seu aplicativo, né? Entre outras configurações. E aqui também vale a pena destacar nesse arquivo Android Manifest que nós podemos dar permissões para o nosso aplicativo. Por exemplo, uma permissão de acesso à internet. Então nós temos que vir aqui e fazer algumas configurações. Quando nós criamos uma segunda tela, uma segunda activity, também é adicionado dentro desse arquivo essa nova tela. E assim que ele funciona, né? Você vai adicionando recursos e ele vai alterando, acrescentando, modificando esse arquivo. Você pode abrir ele aqui também, como nós estamos mostrando para vocês, e acrescentar e fazer algumas alterações. Nós iremos, em uma próxima oportunidade, apresentar algumas alterações que nós podemos realizar nesse arquivo. Vou fechar esse arquivo no momento para não ficar muita informação aí na tela. Depois nós temos aqui dentro da pastinha Java uma subpasta com o nome do pacote do nosso projeto, e aqui dentro nós temos o arquivo Main Activity, que já está aberto aqui para nós. Vou fechar esse arquivo para vocês visualizarem melhor a abertura dele. Então, às vezes você está nessa tela, terminou de fazer a configuração da interface do seu aplicativo, você vai para a programação, para a lógica, para a engenharia do seu código. Então nós temos aqui dentro da pastinha Java, nós temos a subpasta com o nome do seu projeto, né, da identidade, identificação do seu projeto,
E aqui dentro tem o arquivo Main Activity. Clicando 2 vezes, ele vai abrir a estrutura desse arquivo. Também, numa próxima oportunidade, vamos destacar as linhas de códigos do que está acontecendo para que vocês consigam entender a estrutura desse código aqui para a gente. Vou até apagar essas 2 linhas. Eu estava fazendo alguns testes, mas a estrutura principal é essa. Destacaria aqui para vocês nesse arquivo inicialmente, para já se acostumando, se familiarizando aí com o ambiente de programação Java, a abertura e o fechamento de chaves. Então observe aqui que nós temos uma classe pública, MainActivity, que ela estende da classe app Compact Activity, que é uma classe aí do Java, né, que nós conseguimos obter alguns recursos necessários aí para algum desenvolvimento específico do nosso aplicativo. E aqui nós temos o método onCreate. Observe que esse método onCreate, ele abre as chaves e fecha as chaves. Então nós temos que começar a entender a visualização da estrutura de um arquivo em Java aqui dentro do ambiente de programação de desenvolvimento do Android. Dentro da pasta res, aqui do lado esquerdo, novamente, voltando um pouquinho para cá, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 subpastas dentro da pasta res. Eu vou fechar essa janela, vou fechar essa outra tela aqui também, e vamos, por exemplo, eu quero abrir a tela de desenvolvimento da minha interface gráfica, e por algum motivo eu fechei aqui a janela, como mostrei para vocês. Eu venho aqui dentro da pastinha res, dentro da subpasta layout, e aqui dentro nós encontramos o arquivo activity_main, que é o nome padrão. Eu não alterei na criação do projeto, mas isso pode ser alterado posteriormente também. Então aqui nós temos o nosso arquivo de configuração de layout da nossa tela, a interface gráfica da nossa tela do aplicativo. Vou clicar aqui nesse arquivo 2 vezes para que vocês consigam visualizar as informações. Então nós temos aqui a tela do nosso aplicativo. Clicando 2 vezes, abriu a nossa tela. Aqui eu dou o zoom, como eu tinha mostrado para vocês, para trabalhar de uma forma melhor. Dentro dessa pasta, então, nós temos também, por exemplo, a pasta Drawable, onde no momento nós temos o ícone do nosso aplicativo, né? O ícone padrão do nosso aplicativo, o ícone que será que vai aparecer na tela do dispositivo após a instalação do aplicativo. Esse ícone padrão ele pode ser alterado também lá no arquivo Android Manifest. Eu posso trocar esse ícone e tudo mais. Dentro da pastinha Values nós temos 3 arquivos interessantes, importantes no desenvolvimento de um aplicativo aí para Android. Nós temos aqui o arquivo colors.xml, como o próprio nome diz. Você tem as cores padrões já pré-definidas da criação do seu projeto, mas você pode fazer algumas alterações. Mudar a cor primária, mudar o color asset, mudar o color primary dark. Dependendo do que você muda aqui, conforme a gente pode observar nessa paletinha de cores, alguma alteração de cor será realizada aqui nessa tela. Numa próxima aula também nós iremos mostrar para vocês, vamos fazer algumas alterações. No momento é conhecendo o ambiente, se familiarizar, como nós já tínhamos comentado anteriormente. Vou fechar essa janela. Aqui também nós temos um outro arquivo muito interessante, que é o strings.xml. Observe que aqui dentro deste arquivo strings.xml tem uma variável, né, chamada name, e está setada aqui o nome primeiro app, que é o nome que aparece na nossa tela lá também. Então nós podemos fazer alterações, configurações específicas aqui dentro desse arquivo. Vou fechá-lo. E por último, dentro dessa estrutura que nós estamos comentando com vocês, nós temos o arquivo styles, onde nós podemos também alterar o estilo, né, do nosso aplicativo, alterar o tema. Como padrão ele vem esse tema aqui, ó, o Light Dark Action Bar, que tem a barra de status ali no aplicativo, ou seja, são configurações que você pode fazer aqui na tela do seu aplicativo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a paleta de componentes. Nessa tela aqui ao lado nós temos a paleta de componentes, onde nós temos as opções de inserir, por exemplo, os componentes comuns, um text view, um button, uma imagem,
Aqui na paletinha de text nós podemos colocar uma caixa de texto que eles chamam aqui de plain text. Nós temos vários outros botões específicos, um checkbox, um radio button, ou seja, recursos visuais que nós chamamos das views aqui dentro desse ambiente de desenvolvimento, que são os objetos que nós podemos inserir aqui no nosso layout. Alguns tipos de layouts para fazer uma configuração mais adequada. Enfim, apresentamos um pouco aqui o ambiente desse lado esquerdo. Vou acrescentar um botão aqui específico, um button, por exemplo. Eu vou arrastar e alinhar ele aqui ao centro da minha tela. Vou dar um zoom aqui para que vocês consigam visualizar um pouquinho melhor, né? Então eu centralizei através dessas linhas guias, que já vem como padrão, eu consigo centralizar esse botão. Observe que aqui ao lado apareceram os atributos desse componente, como por exemplo, a largura e a altura, o estilo, o evento ou clique, a cor de fundo. Então, por exemplo, quero trocar a cor de fundo desse botão. Seleciono o componente que foi colocado aqui. Do lado direito eu venho nos atributos, procuro o atributo, a propriedade específica que eu quero alterar, por exemplo, background. Eu vou aqui nesse elo, né, vamos dizer assim, e aqui eu posso estar fazendo uma opção de troca de cores, né? Vamos pegar uma cor aqui específica, por exemplo, colocar aqui um laranja, né? Então eu posso estar fazendo alguma alteração, né, de cor de fundo. Posso alterar, por exemplo, o texto desse botão aqui na propriedade text. Vamos colocar aqui, né, login. Vamos fazer o login ali no nosso aplicativo. Posso alterar o tamanho desse texto, né, o text size dele. Então você vai procurando aqui do lado as propriedades necessárias, os atributos necessários aqui para que você consiga fazer as devidas configurações desse aplicativo. Observe que são N propriedades, né? Então tem que ir explorando com calma, aos poucos, e conhecendo, e conforme a necessidade que você deseja para o seu aplicativo, você vai conhecendo e fazendo as devidas alterações. Um destaque importante aqui que eu colocaria para esse componente, né? Quando a gente vai montar a interface do nosso aplicativo, nós temos que dar os nomes para os nossos componentes, assim como em outras linguagens de programação também. Então o ID, o name desse componente. Então, por exemplo, a gente pode usar as mesmas siglas, as mesmas abreviaturas já conhecidas, como por exemplo, BTN, BTN, o nome aqui do nosso componente, né? BTN underline login, por exemplo. Então esse nome é muito importante, esse atributo ID identificação, para que eu consiga depois identificar na hora da programação qual é o componente que eu quero programar. Então isso facilita muito na hora do desenvolvimento. Então, de uma forma geral, apresentamos um pouco aqui o ambiente de desenvolvimento, o ambiente da interface gráfica aqui do Android Studio. Temos mais recursos para explorar para vocês. Para a aula não ficar muito extensa, vou finalizando por aqui. Numa próxima aula eu apresento um pouco mais os recursos desse ambiente para vocês. Até a próxima!